Ora viva, vamos então resolver este primeiro teste do semestre passado e também logo a seguir vamos resolver o segundo teste. Vamos a isto, então. Primeira pergunta, temos um problema de valor inicial, uma equação da primeira ordem, que não é linear. E aqui é sugerido uma mudança de variável. Eu vou resolver no enunciado. Ver se não se justifica. Logo, quando nós temos aqui esta mudança de variável y, que é igual a x vezes z de x, a derivada vai ser simplesmente y', que é igual a z mais x z', e podemos substituir na equação. Já agora esta equação podemos dividir por x, isto vai dar y', que é igual a e de y sobre x mais y sobre x. Logo, substituindo, vai-nos dar que z mais x z', que é o y', é igual a e de z mais z. Logo, esta equação simplifica-se já agora. O z corta. E nós ficamos com e de menos z, z'. Então aqui estou a fazer muitas simplificações ao mesmo tempo. O que eu vou fazer é passar o x do outro lado. Vou ficar aqui com menos x. Já estou a fazer as neiras. Se eu vou passar o x para baixo, vai ficar com 1 sobre x, e não menos x, como eu tinha dito. E o exponencial da z para o outro lado, que fica exponencial de menos z. E agora posso primitivar, porque o que está aqui deste lado é menos exponencial de menos z', pela regra da derivada de uma composta, e o que está do outro lado é simplesmente a derivada de logaritmo de x. Isso vai-me dar ao final que posso aqui apagar estas coisas primitivando, que temos logaritmo de x mais uma constante, e aqui posso usar a condição inicial, y1, linha de 1 é igual a 0, que vai me dar também, a partir desta condição, que z de 1 também é igual a 0, ou seja, C, quando eu substituir aqui em x igual a 1, vai me dar menos e de 0, que é menos 1, igual a C. Conclusão, nós temos, então, menos e de menos z, que é igual a logaritmo de x menos 1, ou seja, mais menos mais, e passando à exponencial, passando ao logaritmo, isto vai me dar que menos z é igual ao logaritmo de 1 menos logaritmo de x, mas menos z é menos y sobre z sobre x. Ou seja, aqui temos o último espaço, que y vai ser igual a menos x logaritmo de 1 menos logaritmo de x, que é a solução C. Pergunta seguinte.
Então temos uma bola a cair numa altura de h metros, com uma velocidade inicial nula. Isso quer dizer que, então, v de 0 é igual a 0, em metros por segundo, se bem que a bola atinge o solo no instante t igual a 30. Bem, temos tudo o que precisamos. Temos aqui uma equação linear da primeira ordem e uma condição inicial. Logo basta primitivar esta equação. O que isto vai dar, então, v' mais 7 sobre 10 v, que é igual a menos 9,8, que eu vou primitivar. Vou precisar de um fator integrante, mas aqui o fator integrante é claramente, vou utilizar 0,7 t vezes t. Logo isso vai dar que a derivada de E de 0,7 vezes t vezes v' é igual a menos 9,8 vezes E de 0,7 vezes t, que vou primitivar. Logo isto vai dar 0,7, o que eu estou a dizer? Vai dar então E de 0,7 vezes t vezes v, que vai ser igual a uma primitiva daquela exponencial, que é menos 9,8 sobre 0,7 vezes a exponencial de 0,7 vezes t, mais uma certa constante de primitivação. Mas eu sei que v de 0 é igual a 0, logo isso vai me dar que 9,8 sobre 0,7 é igual à minha constante, substituindo t igual a 0. Resumindo, o que é que eu tenho aqui? Nestas contas, bem, temos v que vai ser igual, então posso pôr em evidência o 9,8 sobre o 0,7, que já vamos simplificar. Temos aqui menos 1, porque dividimos pela exponencial de 0,7 vezes t, mais 1, temos o fator 9,8 sobre 0,7 vezes a exponencial de menos 0,7 vezes t. Esta é normalmente a minha solução, e aquilo que eu procuro é a velocidade, o v, quando t é igual a 30. Bem, algo me diz que 9,8 sobre 0,7 vai ser a tal 14. Logo isto é 98 a dividir por 7. E eu imagino que se multiplicar por 14 deve dar o resultado. Logo 1 vezes 7, 4 vezes 7, 28, ou seja, dá 28 mais 70, que é igual a 98. Logo este coeficiente aqui
elevado a 14. Isto é igual a 14 vezes menos 1 mais exponencial de menos 0,7 vezes 30. Logo isso é 7 vezes 3, ou seja, menos 21. Logo menos 21. Exponencial de menos 21. Que vai-me dar, salvo erro, a solução B. Logo temos aqui, para o exercício seguinte, uma equação autónoma. Logo temos que procurar os zeros desta parcela e do sinal. Bom, para estudar o sinal desta função, podemos fazer uma tabela de sinais ou podemos simplesmente fazer um esboço. Logo, esta função ela tem as características seguintes. Ela anula-se em 0 e ela anula-se em 2. Mas como temos quadrados no y ao quadrado e no y2 ao quadrado e a exponencial não se anula, isso quer dizer que esta função aqui, ela anula-se, mas ela não muda de sinal. Como é positiva, isto vai dar uma função que está sempre acima de 0. Uma coisa que é assim. Depois, em mais infinito, tende para mais infinito, não interessa. Depois, em menos infinito, ela vai tender para 0, por causa da exponencial. Logo, isso quer dizer que ela é sempre positiva. Se eu agora fazer o gráfico das soluções, temos aqui 0, a solução correspondente ao ponto crítico, à solução estacionária y igual a 0, e depois aqui temos uma solução que vai corresponder a y igual a 2, a solução estacionária constante igual a 2, e nós temos que a derivada é sempre positiva, logo essas funções são sempre constantes, são sempre crescentes, logo as soluções com condições iniciais abaixo de 0 vão ter limite a mais infinito, que são 0. As soluções entre 0, condições iniciais entre 0 e 2, vão ter um comportamento que é assim, e as soluções com condições iniciais acima de 2 vão tender para mais infinito. Logo aqui consideramos uma solução tal que y de 0 é igual a 1. 1 é aqui. Isto vai corresponder a uma solução que faz isto. O limite é mais infinito, vai ser igual a não está definido. A 2. Olha aqui qualquer coisa que eu não percebo. Isto é positivo. Y de 0 é igual a 1. Aqui é o t e aqui é o y. Logo 1 está entre 0 e 2. Normalmente aqui o limite é mais infinito. Devia ser igual a 2, segundo o raciocínio que eu fiz. Sim, não estava a ver que aqui é esta opção aqui. Ela estava escondida nos meus gatafunhos. Pronto. Exercício 4. Então temos uma equação coeficiente constante da segunda ordem, com uma única condição inicial, quando zeros de xt pertencem ao intervalo 0π. Pronto, vamos resolver esta equação. A equação característica correspondente é r ao quadrado, menos 4r mais 20. Vamos computar o quadrado, vai me dar r menos 2 ao quadrado, menos 4 mais 20, ou seja, 16, mais 4
ao quadrado. A solução geral desta equação homogénea vai ser uma constante A, vai ser exponencial de 2t A por sen 4t mais b sen 4t. Como o x de 0 é igual a 0, isso vai me dar que A é igual a 0. Logo, uma solução não identicamente nula do problema vai ser uma solução da forma xt igual a b é de 2t sen de 4t. Quantos zeros tem esta função no intervalo aberto de 0 a π? Bom, basta fazer o gráfico desta aplicação. Aqui temos 0, aqui temos π. Bom, o que interessa não são os zeros de sen de 4t. Logo, aquilo que eu vou desenhar é sen de 4t. O exponencial nunca se anula. Logo, em 0 excluído e π excluído. Bem, quer dizer, é fácil de ver. As raízes de 4t, de sen de 4t, vão estar nos números da forma kπ. Logo, isto vai ser os t's da forma kπ sobre 4, pertencendo no intervalo aberto de 0 a π. Logo, o primeiro 0 vai ser em π sobre 4. Isto vai fazer uma coisa assim, π sobre 4. O segundo 0 vai ser em π sobre 2. Π sobre 2. E depois ela, de facto, é π sobre 2 periódica. Ela vai voltar a fazer a mesma coisa. E a gente pode contar aqui 1, 2, 3 zeros. Para continuar, temos a pergunta 5, que é uma equação de Euler. A equação inicial associada a esta equação de Euler vai ser r menos 1 mais 4r mais 2 igual a 0. Aqui as raízes vão me dar os expoentes das soluções. Isto é, então, r ao quadrado menos r mais 4r mais 3r mais 2. Isto tem uma raiz óbvia, que é menos 1, ou seja, r mais 1. E outra tem que ser necessariamente menos 2, ou seja, r mais 2. Está certo. Agora, isso quer dizer que a solução geral desta equação, que é homogénea, vai ser da forma A sobre x mais B sobre x ao quadrado. Ou seja, x elevado a menos 1 e x elevado a menos 2 é a solução D. Bem, temos então, na pergunta 6, uma equação da primeira ordem, que não é exata, e na primeira linha vamos determinar um fator integrante com uma certa forma, uma função de x e y, e temos que determinar a equação que essa função se satisfaz. Depois vamos resolver esta equação em z para ter um fator integrante, a partir do qual nós podemos determinar um integral da equação. E depois d temos que analisar a solução, o limite da solução em 0 mais. Temos que mostrar que não pode existir e ser finito. Vamos passar então ao quadro. Então, qual é a nossa equação? É 3y mais 2xy ao quadrado dx
mais x mais 2x ao quadrado y vezes dy igual a 0. E vamos multiplicar, então, por um fator integrante, mu de xy, da forma φ de xy. Vou multiplicar aqui por φ e multiplicar aqui por φ. E queremos que esse fator integrante torna a equação exata. Logo, se eu chamar isto Q e chamar isto P, a condição é que dq sobre dx é igual a dp sobre dy. Logo, vamos derivar o Q. Vamos começar por derivar o Q em ordem a x. A derivada de um produto, aqui é x vezes y. Fazemos aparecer a derivada de φ de xy em ordem a x. É a derivada de uma composta. Vai ser y, que é a derivada de xy em ordem a x. Φ' de xy vezes x mais 2x ao quadrado y mais φ de xy vezes a derivada em ordem a x da função aqui, que é 1 mais 4xy. Isto tem que ser igual, então, à derivada do p em ordem a y, que é a derivada de um produto. Mesma coisa, vamos derivar φ de xy em ordem a y, vai fazer aparecer x, φ' de xy, vezes 3y mais 2xy ao quadrado, mais φ de xy, vezes a derivada do polinômio que está aqui, em ordem y, que é 3 mais 4xy. Então, temos que agora que simplificar esta equação. Então, aqui há termos que nitidamente simplificam-se. O 4xy vezes o φ de xy vai simplificar-se com 4xy vezes o φ de xy. E depois aqui, quando é o junto, o y nesta expressão, nós temos φ' vezes xy mais 2x ao quadrado y ao quadrado. E aqui a mesma coisa, se eu fizer a mesma coisa, o que é que eu vou ter? Vou ter φ' vezes 3xy mais 2x ao quadrado, y ao quadrado. Logo aqui a gente vê que o 2x ao quadrado, y ao quadrado vai cortar. E ao final destas simplificações todas, eu vou ficar com φ'. Então, xy, passando o 3xy do outro lado, menos 2xy, ao φ, depois mais φ, vezes, então 1 menos 3, fica menos 2, e isto é igual a 0. Logo, posso simplificar por menos 2, e nós ficamos com xy vezes φ' de xy mais φ de xy. E se eu notar z, a variável xy, isto é uma equação z, φ' de z mais φ de z igual a 0, que é a equação que nós queríamos determinar. Estamos aqui ao quadro. Logo, é de facto esta equação. Bom, eles pedem aqui para nós resolvermos esta equação. Bem, isto é uma equação que é muito simples de resolver.
Podemos observar logo à partida aqui que esta expressão é a derivada de z vezes φ de z. Porque a derivada de z é 1 vezes φ mais z vezes a derivada de φ. Logo isto dá-nos que z vezes φ de z é uma constante. Vou chamar k. Isso quer dizer que φ de z é k sobre z. Então, o que é que nós queremos aqui? Queremos um fator integrante μ de xy da equação inicial, da equação 1. Podemos tomar k igual a 1, isto vai nos dar 1 sobre xy. Logo, o que eu vou fazer é dividir esta equação por xy e integrá-la. Vamos aqui fazer uma pausa. Dividindo por xy, isto vai me dar a equação seguinte: 3 sobre x mais 2 y dx mais 1 sobre y mais 2x dy igual a 0. Uma equação que a gente pode verificar é exata. É mesmo. Logo, qual vai ser a nossa função integral da equação? Bem, a derivada do h em ordem x vai ser esta coisa. Logo, isto é uma primitiva em ordem x, é 3 logaritmo de x mais 2xy. E quando eu derivo o h em ordem y, também tenho que fazer aparecer aqui y mais 2x. Logo, o 3 logaritmo de x quando derivado em ordem y vai dar 0. O 2xy quando derivado em ordem y vai dar 2x, que é este termo aqui. E falta-nos aqui um logaritmo de y. Logo, esta função que eu escrevi aqui, quando eu derivo em ordem x, vai-me dar esta coisa. E quando eu derivo em ordem y, vai-me dar esta coisa. É, de facto, um integral da solução. Se y for a solução da equação 1, que motivo não pode existir e ser finito. Logo, voltamos aqui ao quadro. Imaginamos que temos então uma solução, y como função de x. Essa função é dada implicitamente por esta equação. E queremos estudar o limite. Agora já me esqueci de qual era o limite. Quando x tende para 0 mais. O limite quando x tende para 0 mais de y de x. Logo, a pergunta é por que motivo esse limite não pode existir e ser finito? Logo, o que nós vamos supor é que o limite existe e é finito. Vamos supor que este limite existe em um certo L pertencendo a R. Logo, por causa da definição da equação, podemos fazer a restrição a R+, excepto 0. Não, porque... Quer dizer, por enquanto vamos fazer a restrição que este limite está em R+, excepto 0.
por causa do logaritmo, para o logaritmo não tender para menos infinito. E depois já vamos ver se, quando o y tende para zero, se o y tender para zero, se há um problema. Logo, primeiro caso, vamos supor isto, e depois, eventualmente, segundo caso, vamos supor que o limite, quando de y em 0 mais, é zero. E ver se esta situação também é possível. Logo, por continuidade, o que é que se passa? Quando, neste primeiro caso, o limite L é diferente de zero, vamos dizer, é estritamente positivo. Bom, por continuidade, nós vamos ter que, aliás, vou escrever aqui, esta parcela aqui vai tender para zero e esta parcela aqui vai tender para o logaritmo de L. O problema é que esta parcela aqui vai tender para menos infinito, quando x tende para zero mais. Logo, esta expressão toda, ela tende para menos infinito. Logo, não pode ser constante igual a uma constante. Nós sabemos que qualquer seja x, qualquer seja y, esta expressão toda é constante. Logo, não pode ter um valor infinito. Logo, esta hipótese é impossível. Não pode ter um limite positivo. Vamos então olhar o outro caso, que é onde o limite do y tende para zero. E neste caso, esta parcela aqui, ela tende para menos infinito, no caso do logaritmo. Portanto, esta parcela aqui, ela continua a tender para zero. Porque o x tende para zero e o y tende para zero. E esta parcela aqui, ela tende para menos infinito. Isso quer dizer que isto tudo tende para menos infinito. E temos o mesmo problema. Temos uma expressão que é contínua, que é, constante, igual a uma constante, por um lado, por definição, e por outro lado, vamos encontrar um limite que é menos infinito. Logo, ambos os casos permitem que chegam a uma conclusão. Logo, chegamos a uma contradição se limite de y for um certo L superior ou igual a zero. Logo, não é possível. E exercício seguinte, temos aqui uma equação linear homogénea da segunda ordem. E sabemos pela linha A que admite uma solução da forma alfa mais beta teta, beta t, e queremos encontrar uma dessas soluções que não seja identicamente nula. Logo, o que nós vamos fazer é simplesmente substituir o alfa mais beta t na equação e resolver em alfa e beta. Logo, a equação é t quadrado y de segunda menos t mais 2 y de linha mais t mais 2 y igual a zero, e vamos procurar uma solução particular da forma alfa mais beta t. Bom, a derivada desta solução vai ser beta e a derivada segunda vai ser zero. Logo, substituindo aqui, nós vamos ter menos t mais 2 vezes beta mais t mais 2 vezes alfa mais beta, t, que é igual a zero, qualquer seja t. Logo, em particular, podemos simplificar o t mais 2 e ficamos com menos t beta mais alfa mais beta t, que é igual a zero. Aqui o t beta corta e ficamos com alfa igual a zero. Então, o que é que isso significa? Bem, significa simplesmente que qualquer solução da forma alfa mais beta, onde o alfa é igual a zero, é a solução da minha equação. Logo, podemos tomar como solução particular
y de p igual a t. Vai ser a solução da nossa equação. Reparem que isso é óbvio a posteriori, porque se eu tiver y de t igual a t aqui a derivada é 1, aqui é 0, e vou ter menos t mais 2, mais t mais 2, que é igual a 0. Logo, esta solução também podíamos ter chegado a ela sem fazer este cálculo, mas este cálculo é simples. Estamos aqui ao enunciado, temos aqui uma solução. Então, y1 de t que é igual a t, e queremos uma solução da equação que seja linearmente independente. E eles pedem aqui para nós justificarmos a independência linear desta sequência. Logo, aqui, o que eles estão a sugerir é que nós vamos precisar de calcular o Wronskiano, mostrar que o Wronskiano é diferente de zero. Mas pela teórica, nós não precisamos de calcular o Wronskiano. Porquê? Porque vamos aplicar o método da redução de ordem, T de V de T. E o método da redução de ordem é o resultado da teórica que vai produzir uma solução que é linearmente independente. Vamos ver. Então, voltamos à nossa equação, ao quadro. Aqui. E vamos procurar uma solução da forma y2, que é t v de t. Logo, y'2 vai ser v mais t v', e a derivada segunda vai ser 2v' mais t v segunda. A derivada de v vai dar v', mais a derivada de t é 1 mais v' mais t v segunda. E substituímos na nossa equação. Isto vai nos dar t quadrado 2v' mais t v segunda menos t. Aqui vou devolver t quadrado mais 2t vezes v mais t v' mais t quadrado mais 2t vezes v igual a 0. Logo, no método de redução da ordem, nós sabemos que vamos obter uma equação de ordem 2 em v, mas logo os termos de ordem 1, eles têm que simplificar. Logo aqui é visível que eles simplifiquem, porque o único sítio onde aparece o v é aqui, e nós temos o mesmo coeficiente. Logo, isto corta, e isto corta também. Logo, ao final, organizando os termos da equação, nós vamos ter aqui t ao cubo v segunda, mais termos que só vão fazer aparecer a segunda derivada, a primeira derivada, desculpa. Logo, v' vezes, então, 2t ao quadrado, e aqui nós temos menos t ao cubo menos 2t ao quadrado igual a 0. Logo, o 2t ao quadrado corta, o t cubo, como t é positivo, simplifica, e nós ficamos com v segunda menos v' igual a 0. Podemos fazer, então, uma pequena mudança de variável, se bem que esta equação é uma equação da forma v' é igual a v', logo é uma equação da primeira ordem em v', que nós sabemos vai nos dar v', que é igual a E dt.
é de t, tecnicamente, vezes uma constante, mas pronto, aqui as constantes, ou seja, nós temos a escolha da solução desta equação. Logo, a solução desta equação vai ser da forma v de t é igual a e de t mais uma certa constante. E mais uma vez, nós aqui temos, aqui tínhamos uma constante, eu escolhi a constante igual a 1, e aqui da mesma forma nós podemos escolher esta constante igual a 0. Logo, isto dá-nos uma solução, y2, que é igual a t e de t. Bom, e podemos verificar, se quisermos, ela é nitidamente independente da primeira, mas podemos fazer o Wronskiano, que é simples aqui, t1, t é de t, é de t, t mais 1. Isto vai nos dar, então, t quadrado mais t menos t, ou seja, t quadrado é de t, que é diferente de 0, quando t é positivo. Logo, as soluções são linearmente independentes. Okay. E, finalmente, temos esta pergunta. Logo, temos a solução geral desta equação, que vai ser da forma y é igual a at mais bt é de t, ou seja, da forma t a mais b é de t. E temos duas condições iniciais. Logo, y1 é igual a 1 mais e. Vai nos dar, então, a mais b vezes e. E a derivada, temos que calcular, y' vai ser igual a mais b. E aqui a derivada de t é de t, já calculamos, é t mais 1. Logo em 1, y' de 1 é igual a 1 mais 2e. Vai ser igual a mais 2be. E aqui é quase evidente que o a vai ser igual a 1 e o b também vai ser igual a 1. Para nos dar o 1 mais 2e e o 1 mais e. Logo, a solução vai ser simplesmente t vezes 1 mais e de t. E com isto concluímos o primeiro teste. Vamos passar ao segundo teste. Logo, no segundo teste, começamos com uma equação da segunda ordem não homogénea, onde se pretende encontrar uma solução particular. Logo aqui, aquilo que eu vou sugerir imediatamente é mesmo de utilizar o método da variação das constantes. Porquê? Porque substituir estas soluções particulares na equação acaba por ser mais complicado do que simplesmente aplicar o método da variação da constante. Aliás, eu deixo em exercício vocês calcularem estas derivadas e verificarem qual delas satisfaz a equação. É um ótimo exercício em gestão de erros de cálculos e em derivação. Logo aqui temos uma equação da segunda ordem a coeficiente constantes, pelo menos a parcela homogénea, e as soluções, a solução geral da equação homogénea é, obviamente, A cosseno t mais B seno t. Isto é uma equação da segunda ordem com um polinômio característico da forma r ao quadrado mais 1 igual a 0. Duas raízes complexas conjugadas mais i menos i, logo vai dar isto. Logo, o Wronskiano associado a estas soluções é cosseno de t menos seno t, seno t, cosseno t, é obviamente igual a 1. O que é que eu digo obviamente? Boa pergunta.
mas tem a ver com o facto de que isto é o determinante de uma matriz de uma rotação e que esse determinante é 1. Logo, o Bronsquian é 1 e o sistema associado à variação da constante vai ser o sistema seguinte, ou seja, cosseno t, sen t, menos sen t, cosseno t, vezes as nossas constantes que vamos fazer variar, linha v', igual ao sistema 0, ao vetor 1 sobre cosseno t. Logo, para resolver este tipo de equação linear, esse tipo de sistemas de equações lineares a duas incógnitas, linha e v', vocês têm que aprender a usar o método de Cramer. Porque o método de Cramer dá imediatamente a resposta. Então, o linha vai ser 1 sobre o Wronskian, mas o Wronskian vale 1 vezes o determinante de 0, 1, cosseno t, sen t, cosseno t. Ou seja, vai nos dar menos sen t sobre cosseno t, ou seja, menos tangente, mas nós sabemos primitivar isto. Isto é o que vai ser igual a logaritmo de cosseno t. Porque a derivada de logaritmo de u é o' sobre u. Mesma coisa com o v'. V' vai ser então sen t menos sen t, o determinante 0, 1 sobre cosseno t. E aqui vai ser simplesmente 1. Ou seja, o v é igual a t. Bem, então, uma solução particular desta equação vai ser dada por, então, logaritmo, ou seja, cosseno t vezes logaritmo de cosseno t, mais sen t vezes t, ou seja, t sen t. E quando a gente olha aqui as várias hipóteses, t sen t, cosseno t, logaritmo de cosseno t, onde é que ela está? Está aqui. T sen t, cos t, log cos t. É a solução desta primeira pergunta. Logo, uma pergunta que a nível de cálculos não é muito difícil, mas pronto, é uma variação de constantes. Logo, na segunda pergunta, temos um sistema de equações lineares e nós temos que determinar a solução em x de t. Pronto, logo o método é fazer por substituição. Nós temos x segunda, que é igual a y', mas y' que é igual a x mais 4 exponencial da menos t. Logo, isso vai nos dar a seguinte equação: x segunda menos x é igual a 4 exponencial de menos t. E a solução homogénea associada, da equação homogénea associada, é, como nós já vimos, ser um a cosseno t mais b sen t. Estou a dizer disparados, aqui é x segunda menos x. As raízes são raízes reais. A é de t mais b é de menos t. A equação característica é r ao quadrado menos 1. Vai dar r igual a mais ou menos 1. Logo aqui podemos usar para resolver esta equação e determinar uma solução particular, o método dos coeficientes indeterminados, porque o exponencial de menos t aqui é uma raiz, é uma das soluções do problema. Logo aqui é simplesmente t vezes um polinómio de grau 0, ou seja, 1, vezes exponencial de menos t.
Bom, eu tenho aqui que verificar o sinal. Se é mais ou menos isto. Eu vou derivar, x' de p é igual a e de menos t, então 1 menos t, e x segunda de p é e de menos t, vezes, então, a derivada de 1 menos t, que é menos 1, e menos 1 vezes o menos t, ou seja, t menos 1, logo t menos 2. Substituindo na minha equação, x segunda menos x, isto vai me dar e de menos t, então t menos 2, menos t. T menos 2 menos t, certo. O t corta e nós ficamos com menos 2 é de menos t. Logo, não é exatamente a solução que nós queremos, não tem aqui o 4, mas como eu disse, aqui não é muito importante, nós podemos agora ajustar a constante de forma a obter o 4. Logo, a constante aqui é, obviamente, menos 2. Se eu puser aqui um menos 2, tenho aqui um menos 2, tenho aqui um menos 2, e vai-me dar aqui um menos 2, e aqui um menos 2, vai-me dar o 4 é de menos t. Logo, a solução geral, xh, x geral, xq, é da forma a é de t, mais b é de menos t, menos 2, t é de menos t. E temos que determinar o a e o b, e vamos fazê-lo a partir das condições iniciais. Logo, a primeira condição inicial dá-me que x de 0 é igual a 0. E a segunda condição inicial dá que o y de 0 é igual a 0. Ou seja, x' vai dar que x' de 0 é igual a 0. Logo, vamos começar por usar a primeira, que vai nos dar x de 0. Então, x de 0 é igual ao quê? Vai ser igual a a mais b, que é ' a 0. E para a segunda condição inicial, vamos precisar de derivar. Aqui já não tenho espaço, mas vamos derivar aqui. Então, x' é a é de t, menos b é de menos t, menos 2, t mais 1. Não é esta. Logo é menos 2 vezes a derivada de t é de menos t, ou seja, é de menos t. Nós já fizemos aqui o cálculo, 1 menos t. Ou seja, t menos 1, e aqui pomos 1 mais. Logo, eu não vou verificar os meus cálculos, espero não estar a fazer um erro, mas se estiver a fazer um erro de cálculo, vocês, por favor, verificam e encontram o meu erro. É um ótimo exercício para vocês. Logo aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter então A menos B e depois 2, ou seja, menos 2, que é igual a 0. Logo o sistema que a gente obtém é A mais B igual a 0 e A menos B igual a 2. Que é muito fácil resolver, somando as duas equações. Vai-me dar 2A igual a 2, ou seja, A igual a 1, ou seja, B tem que ser igual a menos 1. Ou seja, a solução vai ser aqui com o A, aqui, estou a fazer as neiras, aqui vai ser com 1, aqui vai ser com menos, e vamos ver se há alguma solução destas que aparece. Ou seja, quando eu ponho em evidência o E de menos T, que é o que eles fazem aqui nas respostas, isto vai me dar o quê? Já não tenho espaço. Tenho aqui
fazer mais um espacinho. Vamos por aqui. Logo, a solução geral, quando eu ponho em evidência o E de menos t, vai fazer aparecer E de 2t menos 1 menos 2t. Algum menos 1 menos 2t aqui. Menos 1 menos 2t, E de 2t, é a resposta E. Pergunta 3. Então temos uma equação com o segundo termo de Dirac. Queremos resolver. Isto vai usar a transformada de Laplace. Logo, a transformada de Laplace do lado do membro da esquerda, a transformada de Laplace da segunda derivada é igual. Podemos consultar o formulário se quisermos transformar a Laplace da primeira derivada menos y' de zero, ou seja, S da transformada da primeira derivada menos 1. A transformada de Laplace da primeira derivada calcula-se da mesma maneira e vais fazer aparecer S ao quadrado. Transformada de Laplace da primeira derivada menos S vezes y de zero, que é zero. Depois nós temos aqui a calcular a transformada de Laplace para este termo da primeira derivada, que nós já vimos que é S L de y, menos y de zero, que é zero. E nós ficamos, como substituímos, ficamos com S ao quadrado mais 2S mais 2 vezes a transformada de Laplace da função y menos 1. Podemos pôr do outro lado, igual a 1, vezes a transformada de Laplace do Dirac t menos t0. Que nós sabemos ser exponencial de t menos 1, ou seja, t0 é 1, exponencial de menos s. Bom, vamos precisar aqui então de dividir por s ao quadrado mais 2s mais 2, mas vamos precisar também de fatorizar este polinómio, e para isso vamos computar o quadrado, que é nitidamente a raiz de é um polinómio com raízes complexas, 2s mais 2, isto é s mais 1 ao quadrado, menos 1 mais 2, ou seja, mais 1. Logo, afinal, temos esta fórmula, L e Y, vai ser igual a 1 sobre S mais 1 ao quadrado, mais 1, mais exponencial de menos S, vezes 1 sobre S mais 1 ao quadrado, mais 1. Logo, a primeira etapa, para calcular agora Y, fazer a transformada de Laplace inversa, vai ser de determinar, aqui vou apagar o que há aqui em cima, vou assumir que não me enganei, vai ser de determinar a transformada inversa de S mais 1 ao quadrado mais 1. Mas nós aqui reconhecemos a transformada de Laplace da função sen de t aplicada em S mais 1. Temos pelo formulário, aliás, a primeira fórmula do formulário, translação na transformada, isto é S menos 1. Isto vai dar a transformada de Laplace de exponencial de menos t, sen de t. Vamos usar esta fórmula exponencial de E de AT, F de t é igual a transformada de Laplace de F em S menos A. Aqui o A
é igual a menos 1. Logo, isto é para esta parcela, e esta parcela nós temos pela segunda fórmula. Logo, isto é esta parcela. Posso escrever da forma n menos s transformada de Laplace, a segunda fórmula do formulário, n menos t sem t. E pela segunda fórmula, nós sabemos que isso é a transformada de Laplace de θ de t menos 1 de exponencial de menos t menos 1 sen de t menos 1. Aqui a forma que eu estou a usar é esta forma, θ de t menos a f de t menos a é igual a e de menos as transformada de f de t. Bem, já não se percebe nada, mas basta agora juntar estas coisas todas para ver que y vai ser então e de menos t sen de t de t, então mais θ de t menos 1 é de menos t mais 1 sen de t menos 1. Queremos a solução para t superior ou igual a 1, que vai dar que o θ é igual a 1 neste intervalo. Logo, como é que eles organizaram aqui as soluções? Puderam em evidência o exponencial menos t. Logo, isto vai dar exponencial menos t sen de t mais e sen de t menos 1. Então, aqui não me enganei. Olha, é logo esta. Sen t é sen t menos 1, sen t. Logo é a resposta B. Menos t, t menos 1, t mais 1. Exercício 4. Temos aqui uma equação. A função RI da primeira espécie, blá, 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 é a solução y da equação, tal que a transformada de Laplace, de Fourier, desculpa, em 0 vale 1 sobre raiz de 2π. Logo, isto eu sei que é um exercício que tem dado muitas dores de cabeça aos estudantes, porque reparem que nós aqui temos, ou seja, nós aqui temos uma equação da segunda ordem, em y, e queremos basicamente resolver aqui temos de determinar o y de x. Esta solução AI de x é o nosso y de x. Aqui o AI de x está mesmo só para baralhar, mas aquilo que a gente procura é determinar y de x. Só que a condição que eles dão aqui, a condição inicial, para já é só uma condição inicial, e não é sobre y, mas é sobre a transformada de Fourier de y. Aqui temos um problema, porque aqui temos uma equação de ordem 2, que iria necessitar duas condições iniciais, certo, determinada, e só nos dão uma. Logo, isto baralha a cabeça de qualquer aluno normalmente constituído. Então, como é que nós fazemos sentido desta pergunta? Percebendo que, relacionada à condição inicial que nos dão, nós precisamos de uma equação em relação a
à transformada de Fourier. É simplesmente isso. Então, como é que eu vou obter uma equação em relação à transformada de Fourier de y? Bem, tenho a equação que y satisfaz e vou aplicar a transformada de Fourier a esta equação. Logo, vou precisar de calcular a transformada de Fourier da segunda derivada. E, para esse efeito, é que tenho uma fórmula que é a derivada da transformada. Não. É a transformada da derivada. Logo, isto vai ser a transformada derivada é I ômega. A transformada de Fourier de y', porque aqui é a derivada segunda, e aplicamos novamente esta fórmula para termos menos ômega ao quadrado. A transformada de Fourier da função. Também precisamos calcular a transformada de Fourier de menos xy. Mas isso também temos algures. Que é a derivada da transformada. Eu vou escrever a fórmula da derivada da transformada, que é d sobre d ômega da transformada, que é igual a menos i vezes a transformada de x vezes y. É a terceira fórmula do formulário. Logo aqui, pronto, nós temos, basta passar o menos i do outro lado, e nós vamos ter menos xy é igual a 1 sobre i da derivada da transformada de Fourier. Ou seja, isto vai nos dar menos i vezes a derivada da transformada de Fourier. Pronto. Logo temos tudo o que precisamos. Quando nós aplicamos de ambos os lados a transformada de Fourier, isso vai nos dar, então, menos ômega ao quadrado, a transformada de Fourier, menos i, a derivada da transformada de Fourier, que é igual à transformada de Fourier de zero, que é zero. Mas pronto, então isso vai me dar, então, i d y de chapéu sobre d ômega, que é igual a ômega. Vamos passar, então passamos a derivada para o outro lado, aqui temos menos ômega ao quadrado vezes y. E isso vai nos dar, então, d y de chapéu sobre d ômega, ou seja, derivada sobre y de chapéu, vai ser igual a menos ômega ao quadrado sobre i, ou seja, i ômega ao quadrado. Bom, e esta equação diferencial da primeira ordem é U' sobre U. Nós sabemos que o y vai ser igual a exponencial de exponencial então de i ômega ao cubo sobre 3. Aqui vocês primitivam isto como quiserem. Por exemplo, podem fazer por separação de variáveis, podem resolver a equação com um fator integrante. O facto de ser aqui um número complexo não afeta os cálculos. E pronto. Logo temos aqui. Aqui eu esqueci de dizer uma coisa. Aqui isto é multiplicar, obviamente, pela condição inicial. Desculpa se eu vou um bocadinho depressa nesta parte. Logo, exercício para vocês, resolver passo a passo esta coisa. E vai-nos dar... isto é uma equação desta forma, isso que eu estou a tentar dizer. U' sobre U é igual a um certo
f de t. Esta equação nós sabemos que vai ser da forma u igual a exponencial de primitiva de 0 a t de f de s ds vezes u de 0, por exemplo. Quando t é igual a 0, vai-me dar u de 0. Pronto, logo eu tenho aqui a minha solução, ou seja, tenho aqui então, y, vamos limpar isto, isto tudo, temos y de ômega, que é igual a 1 sobre raiz de 2π, exponencial de i ômega ao cubo sobre 3. Como é que eu vou obter, então, o y de x, a tal função de RI? Vou fazer a transformada de Fourier inversa, ou seja, y de ômega é de i ômega x dx, e substituindo aqui a transformada de Fourier de y, vai-me dar 1 sobre 2π, integral de menos infinito mais infinito. Juntando as duas exponenciais, vai-me dar a exponencial de i. Ômega ao cubo sobre 3 mais ômega x. D ômega. Aqui é D ômega. Que dá, salvo erro, esta solução. Logo, este exercício não considero muito fácil. De facto, este é talvez o exercício mais difícil do teste. Ora bem, então, pergunta 5. Quais os pontos ordinários desta equação? Bem, são todos pontos ordinários da equação, simplesmente porque o coeficiente, a função que está em coeficiente do y, é uma função que é analítica. Logo aqui a primeira pergunta são: qualquer ponto em R é ponto ordinário. Uma pequena pergunta fácil. Segunda pergunta, vamos procurar uma solução na forma de série de potências, onde nós sabemos que φ de 0 é igual a 1 e φ' de 0 é igual a 0. Logo, isso quer dizer que φ de x, a solução, φ de x, vai escrever-se da forma, então φ de 0 é igual a 1, 1, mais φ' de 0 é igual a 0, 0x, mais A2, x quadrado, etc. Logo, eles pedem agora para nós encontrarmos uma relação de recorrência para a sucessão AN e deduzir que o φ escreve-se desta maneira. Logo, vamos para o quadro, para fazer esse cálculo. Aqui, limpar isto tudo. Temos esta equação, y de segunda menos x quadrado, y igual a 0. E procuramos uma solução de forma em série de potências, que chamamos φ de x, que vai ser da forma 1 mais A2, x2 mais A3, x3 mais etc. Logo, eu aqui, propositadamente, não vou resolver este exercício da maneira que nós costumamos, com as notações que são normalmente usadas. Vou fazer isso, em vez de escrever somatórios, vou escrever simplesmente os primeiros termos da série de potências. Logo aqui, a primeira derivada vai-me fazer aparecer 2A2 x mais 3A3x ao quadrado mais etc. mais n a n x n menos 1
até ao infinito. E φ segunda de x vai ser a derivada disto, vai ser uma coisa da forma, então 2a2 mais 6a3 vezes x, mais etc. O termo genérico vai ser da forma n menos 1 vezes a n, x, n menos 2. Mais os termos seguintes. Logo, o que nós vamos fazer é substituir na equação. Logo, ao substituir na equação, aquilo que eu vou ter, essencialmente, então é 2a2 mais que eu fiz segunda, 6a3, x mais, então, o meu termo genérico, n menos 1 a n, x, n menos 2, etc., que é a segunda derivada, menos x ao quadrado, vezes φ. Aqui, o termo genérico é AN/XN. Logo, quando eu faço isso, vamos ter menos, vezes x ao quadrado vezes φ, que vai fazer aparecer uma coisa da forma x quadrado mais A2 x à 4 mais A3 x à quinta, x à quinta, exatamente, etc. Mais, então, aqui tem que ter cuidado, porque o índice aqui corresponde a x elevado a n mais 2, logo vou usar outro índice. Isto é, o termo genérico desta série de potência vai ser AK x k mais 2. Quando k é igual a 2, temos A2x elevado a 4. Quando k é igual a 4, temos a k, temos AK x elevado a k mais 2, etc. E isto tudo é igual a 0. Logo, o que nós queremos é juntar as potências correspondentes do termo da esquerda da equação e dizer que é a série de potências nulas. Logo, podemos fazer isto pacificamente, começando com os primeiros termos. Temos aqui 2A2, que é o termo de ordem 0, mais 6A3 de x, termo de ordem 1. E depois a seguir temos o termo de ordem 2. Então, o termo de ordem 2, o que é que vai fazer aparecer? Aqui vamos ter ou seja, isto é 3 vezes 2. Aqui vamos ter 4 vezes 3. Vai corresponder ao A4. Logo, x quadrado, 4 vezes 3, vezes A4, menos o termo de ordem 2 que aparece aqui, que é menos 1. Mais, vamos usar aqui o termo de ordem 3. No φ segunda vai aparecer, então, A5. Logo, 5 vezes 4, A5. Menos o termo de ordem 3 que aparece normalmente do φ, que aqui é 0. Não há o termo de ordem 3. 0. Mais, podemos ir até x4. Então, x4 corresponde a x4 corresponde a A6. Logo, 6 vezes 5, A6. Menos aqui o termo de ordem 4, que é A2. Menos A2. Etc. Então, o que é que vai ser o termo genérico desta soma? O que é que vai ser o x elevado a n? O coeficiente do x elevado a n? Bem, então, temos aqui, por indução, quer dizer, intuitiva, sim, por indução, podemos dizer, nós vamos ter aqui, então, n mais 2, vezes n
mais 1, vezes AN mais 2, menos, aqui o termo tem, a gente vê que tem um intervalo de 4 índices, ou seja, AN menos 2. E isto continua, e tem tudo de ser igual a 0. Logo, isso vai nos dar o quê? Nós temos, então, que A0 é igual a 1, A1 é igual a 0, A2, bom, tem que ser igual a 0, A3 também tem que ser igual a 0, e depois todas as outras todos os outros coeficientes vão nos dar para n superior ou igual a 4, essencialmente. Nós vamos ter n superior ou igual a 2, aqui, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, que é igual a n menos 2. Logo, isto funciona para n superior ou igual a 2. Que vai nos dar o primeiro termo, vai nos dar o A4. Aqui está a relação de recorrência medida. Logo, isto é uma forma de calcular um bocadinho diferente daquela que eu fiz nas aulas práticas e que são feitas nas teórico-práticas. Qual é a vantagem desta forma de fazer? Pronto, talvez seja um bocadinho mais fácil chegar à relação de recorrência, porque não tem que se fazer essas mudanças de índices. Penso que qual é ou seja, a vantagem que não se precisa de fazer mudanças de índices. Qual é o inconveniente? O inconveniente é que às vezes nós precisamos de escrever vários termos, um bocadinho mais termos para chegar à relação de recorrência. Eu conheço os alunos, vocês não vão fazer assim, vão fazer usando o método de chapa 5 da prática, mas este método pode ser mais natural para alguns dos vossos colegas. Bem, agora temos uma resposta para resolver, uma pergunta para resolver, que é demonstrar que o φ de x escreve-se como n superior ou igual a 0 da forma a 4n x elevado a 4n. Isto quer dizer que todos os índices que não são um múltiplo de 4 têm que ser nulos. Bem, é fácil vê-lo, sobretudo quando a gente olha para estas condições iniciais. A1 igual a 0 a partir da relação de recorrência. A1 vai-me dar n-2 igual a 1, logo corresponde aqui a n igual a 3, logo vai-me dar o A5, vai ser igual a 0, vai-me dar o 5 mais 4, que é o A9, que é igual a 0, etc. Vai-me dar todos, no fundo, os múltiplos de 4, n mais 1. A2 igual a 0 vai ser a mesma coisa, vai-me dar todos os múltiplos de 4n mais 2 vão ser 0, e A3 igual a 0, mesma coisa, vai-me dar todos os múltiplos de 4n mais 3, que são iguais a 0. Logo, o que é que fica? Fica só com coeficientes não nulos, por causa do A0, que é igual a 1, os múltiplos de 4n no desenvolvimento. Pergunta C. Faça um esboço do gráfico da solução baseado no estudo da monotonia dos extremos do sentido de concavidade. Bem, ok. Logo, o que nós precisamos aqui é, ao final de contas, é de usar o desenvolvimento em série para fazer um esboço do gráfico da solução. Logo, o que é que nós sabemos sobre esta série? Nós sabemos que o primeiro termo vai ser 1, e depois o termo que vem a seguir é A4 x à quarta,
e depois o termo que vem a seguir vai ser A8, x elevado a 8, etc. E notam que aqui eles pedem um esboço. Não queremos como é que se diz? Um gráfico muito pormenorizado. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, pelaquela relação que nós obtivemos, nós sabemos que 4n vezes 4n menos 1 vezes a 4n é igual a 4 vezes n menos 1. Logo, em particular, para n igual a 1, isto vai me dar que A4 vai ser igual a A0 é igual a 1, logo isto vai me dar 4 vezes 3, 12, 1 sobre 12. O gráfico da minha, quer dizer, a expressão vai ser da forma 1 mais x à quarta sobre 12. Também podemos ver que todos os coeficientes que vão aparecer a seguir vão ser positivos. A4n é sempre estritamente positivo, qualquer seja n. Logo, qual é o esboço desta função? Bem, em 0 nós sabemos que ela vale 1, e nós sabemos que em 0 ela é aproximadamente igual a 1 mais x à quarta mais 12. Agora vai ser uma função que é parecida com uma parabólica, pelo menos na origem. E depois, em mais infinito e menos infinito, bom, para já é claramente uma função que é par. Logo, basta estudar o que se passa em mais infinito. E como é uma soma de potências pares para coeficientes positivos, quando o x tende para mais infinito, esta coisa tende para mais infinito. Por paridade, o gráfico, o esboço do gráfico é isto. Logo, eles aqui querem pedem para nós basearmos o estudo na base da monotonia, dos extremos e do sentido das concavidades. A realidade é que se o que é pedido é um esboço, aquilo que eu acabei de dizer é suficiente para chegar a esta conclusão. A função φ, se quiserem, é uma soma de funções que são crescentes. Todas estas potências têm um coeficiente que é positivo e são funções crescentes. Uma soma de funções crescentes vai ser uma função crescente. Uma soma de funções que tende para mais infinito vai ser uma função que tende para mais infinito. E assim por diante. A monotonia é evidente, os extremos são evidentes, por causa da monotonia, e o sentido das concavidades também são evidentes, por causa da paridade, se quiser, das potências. Pronto. Pergunta seguinte. Então temos uma equação às derivadas parciais. É um bocadinho diferente daquelas que costumamos ver, mas o método é sempre o mesmo. A condição aqui de contorno, condição inicial, condição 3. Logo, eles aqui pedem para nós aplicarmos o método de separação de variável, ou seja, nós vamos procurar o nosso U de xt da forma de função grande x, de pequeno x, vezes grande t, de pequeno t, substituindo aqui na equação, isto vai nos dar x segunda vezes grande t é igual a x, grande x, vezes t, mais 1 mais pequeno t, grande x, vezes t', que nós vamos dividir por xt, isto vai fazer parecer x segunda sobre x é igual a 1 mais 1 mais t, t' sobre t, e temos aqui de um lado uma função que só depende de x, e do outro lado uma função que só depende de t. Vamos dizer que isto é vamos dizer que são ambas constantes, e eu gosto de chamar esta constante de separação menos lambda.
Sobretudo quando as condições aqui de contorno vão-nos dar x de 0 é igual a 0, é igual a x de π. Logo, nós sabemos com este tipo de condição de contorno que o lambda, a equação que eu vou obter é a equação x segunda mais lambda x igual a 0. Sei que o lambda vai ser estritamente negativo. Vamos chamá-lo menos delta ao quadrado, estritamente negativo. A solução, então, vai ser da forma A sen delta x mais B sen delta x. Substituindo as condições iniciais, imediatamente temos A igual a 0, em 0, e em π vamos ter B sen delta π, que tem que ser igual a 0. Como o B é diferente de 0, isso vai nos dar delta π, que tem que ser um múltiplo de π, um n, superior ou igual a 1. Logo isto dá-nos, o delta é um n. Ou seja, isto dá-nos que o lambda é menos n ao quadrado. E que a solução, uma base da solução de solução grande x vai ser dada por xn igual a sen de nx com n superior ou igual a 1. Bom, o que não é uma surpresa, porque é isso que a gente vê aqui. O que é que resta fazer? Resta resolver a equação em ordem t. Logo, o que é que vai ser esta equação em ordem t? Vai ser então 1 mais t, t' sobre t, igual a menos lambda menos 1, mas menos lambda é, o que eu estou a dizer, então menos lambda é n ao quadrado menos 1. Há aqui uma pequena gralha. Já estou a ficar um bocadinho cansado. Logo, aqui temos menos lambda. O menos lambda, quando passa do outro lado, fica mais lambda. Logo, para termos uma solução correspondente a uma raiz complexa da equação característica, precisamos aqui do lambda ser igual a mais lambda. Logo, aqui, o lambda é positivo. Logo, aqui vai-nos dar que o lambda é igual a n ao quadrado. Logo, o que aqui se altera? Isso altera que aqui nós temos um menos n ao quadrado menos 1. Logo, a razão da minha hesitação é que eu tinha n ao quadrado menos 1 e aqui tem que aparecer na potência menos 1 menos n ao quadrado. Aqui tinha que haver um menos 1. E aqui esqueci-me que para mim o delta, o lambda, é positivo. Com esta convenção de sinal. Logo, cuidado sempre com a convenção de sinal que vocês usam. Não façam como eu, que consigo me baralhar. Logo, esta equação é trivial. Isto é t' sobre t, que é menos n ao quadrado mais 1 sobre 1 mais t. Nós não precisamos de todas as soluções, nós simplesmente precisamos de geradores das soluções em t. E aqui, passando, ou seja, a primitiva t' sobre t é logaritmo de t, a primitiva de 1 mais t, 1 sobre 1 mais t é logaritmo do mais t, passamos à exponencial e vai dar tn, que é igual a 1 mais t elevado a menos 1 n ao quadrado. Vamos aqui escrever melhor.
Isto vai nos dar Tn, que é igual a 1 mais t elevado a menos n ao quadrado, mais 1. E se não estiverem convencidos que a solução é esta, basta substituir aqui e fazer o cálculo da derivada. A derivada disto vai ser menos n ao quadrado mais 1 vezes 1 mais t elevado a menos n ao quadrado mais 1 menos 1, ou seja, menos n ao quadrado menos 2. Quando eu faço o quociente, vai fazer aparecer 1 mais t em baixo. Bem, logo temos tudo. Temos as soluções em x, temos as soluções em t. Aplicamos o princípio de superposição generalizado para gerar a solução geral do problema. Com aqui o xn que aparece e aqui o tn que aparece, vezes uma certa constante, o certo coeficiente, an. E a soma é indexada por n superior ou igual a 1. Só que falta determinar, ao final de contas, o an, e usando a terceira condição e a expressão geral da solução, vamos ter que o de x0 vai nos dar soma de n superior ou igual a 1 de an sen de nx. Quando t é igual a 1, a 0, 1 mais t é igual a 1, elevado a o que é que seja, dá 1. Logo, o que nós queremos é o desenvolvimento em série de senos, de x. Logo, é simplesmente aplicar o método usual. Nós temos a função x, que é definida de 0 a π, fazemos o prolongamento ímpar desta função, o que é fixe, porque ela é ímpar. Logo, o prolongamento ímpar de x é ela própria, e depois fazemos a extensão ao intervalo menos π a π, e uma última extensão por 2π, periodicidade. Logo aqui, aplicando a forma usual, o formulário, vamos ter que isto é 1 sobre π de x sen de nx dx, e usando aqui agora a paridade de x vezes sen, isto vai dar 2 sobre π do integral de 0 a π de x sen nx dx. Bom, e esta coisa, ela integra-se facilmente usando uma integração por parte. Integração por partes. Logo, o primeiro termo vai ser a variação de x vezes uma primitiva de cosseno de sen de nx, que é menos x cosseno nx sobre n, a variar de 0 a π, menos, no caso do menos de cosseno vai ficar mais, 1 sobre n, a derivada de x, que é 1, cosseno de nx dx. Logo, o que é que se passa aqui, para o resto do cálculo, é que o integral de 0 a π de cosseno de nx vai ser igual a 0, porque a primitiva vai ser qualquer coisa vezes sen de nx, e sen de nx em 0 dá 0, sen de nx em π dá 0. Logo, este termo aqui vale 0 automaticamente. Aqui, quando x é igual a 0, isto vale 0, e quando x é igual a π, vamos ficar com menos π sobre n, cosseno de nπ, que é menos 1 elevado a n. Logo, os π's cortam e nós ficamos com menos 1 elevado a n mais 1 vezes 2 sobre n. Isto é o an. A solução geral vai ser então o de ixt, é igual a soma para n superior ou igual a 1 de 2 elevado a menos 1 elevado a n mais 1 sobre n sen de nx 1 mais t menos 1 menos n ao quadrado. E é tudo. Bons estudos.